convido você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo de número 50. Gênesis, capítulo 50, é o último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Enquanto você vai abrindo o texto, eu quero já aqui dizer o tema, o título dessa mensagem, que é Deus, o maestro da nossa história. Deus, o maestro da nossa história. Gênesis capítulo 50 vai falar um pouquinho sobre isso. A partir do versículo 15, o texto diz, acompanhe comigo: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus, o maestro da nossa história. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma grande sinfonia ou de um concerto. Por trás de toda nota musical, de todo arranjo, arranjo vocal ou instrumental, existe a mente do maestro. Ele vai coordenando toda aquela melodia, aqueles solos, aquele até mesmo improviso, é coordenado por uma função, por um homem chamado maestro. Quando você vê um coral cantando, você vê aquelas vozes se destacando, mesmo tão diferentes, mas cantando em unidade, você vê a alma do maestro. A nossa história também é assim. A nossa história é cheia de momentos, cheia de estrofes e coros, e instrumentalidade, musicalidade, por que não dizer? A nossa história tem por trás um maestro. Deus é o maestro. Nós acabamos de ler aqui o final desse texto, desse livro maravilhoso que é Gênesis, o início de todas as coisas. E uma história linda que se relata ali, nós lemos o final dessa história, é a história de José, mais conhecido como José do Egito. José do Egito, ele teve uma vida diferente de todas. Muito perseguido, uma vida cheia de injustiça, e aqui nós estamos vendo o finalzinho disso tudo, quando o seu pai Jacó tinha sido sepultado, tinha sido mudado seu nome para Israel, Jacó ou Israel, havia sido sepultado, e todos os seus irmãos ali com medo levam uma carta para José. Se você lembrar um pouco da história, José, quando tinha 17 anos, ele era um menino sonhador. E José, ele não teve muita sabedoria, ele contava os seus sonhos para os seus irmãos, sonhos pelos quais seus irmãos o odiaram, e por isso tramaram o fim de José. José então foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, e a história de José começa assim. José é vendido por um escravo para a casa de Potifar, um grande general de Faraó no Egito, e ali mesmo como escravo ele se destaca, ele toma conta da sua casa, da casa de Potifar, mas a esposa de Potifar ergue os olhos para José, porque o José era um menino, um moço formoso, mas José tinha temor ao Senhor e nega esse assédio, mas ali ele é enganado, injustiçado e mais uma vez levado à prisão. E ali na prisão, depois de anos também esquecido, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó. E mesmo assim, depois de ajudá-los na interpretação dos sonhos, ele é mais uma vez esquecido, até que depois de anos, alguém se lembra de José, o apresenta a Faraó, ele interpreta o sonho e é colocado como o segundo homem dentro do Egito. Mas ele carregava em seu coração uma mágoa de ser vendido, traído pelos seus irmãos.
até que pela providência divina, por causa da seca que acontecia naquela terra e pela abundância que havia no Egito, isso tudo por causa da mão de Deus sobre a vida de José, José tem um reencontro com seus irmãos, maravilhoso. José, ele tem algo no seu coração que lhe leva a, mesmo com algumas dúvidas, alguns questionamentos, demonstrar benevolência aos seus irmãos. História linda, relatada em Gênesis. Então ele traz toda a sua família para morar numa região do Egito, e ali ele cuida de sua família. Mas quando seu pai, Jacó, vem a falecer, houve um temor no coração dos seus irmãos. Eles pensavam, certamente o nosso irmão José, ele está cuidando de nós, ele está tendo misericórdia de nós, porque o nosso pai está vivo, mas agora que o nosso pai morreu, o que será de nós? Certamente, diz o texto, ele vai pagar o mal com o mal. Mas eles mandam uma carta: José, tenha misericórdia de nós. É interessante que o texto diz que José chorou. Preste atenção, José chorou. Eu fico a pensar qual o motivo do choro de José. Certamente José chorou porque, apesar do seu coração ter perdoado os seus irmãos, a reconciliação demoraria mais tempo do que ele imaginava. Ele chora porque ele não era uma ameaça para os seus irmãos, ele era a misericórdia de Deus. Ele chora porque os seus irmãos ainda não entenderam a benevolência que Deus havia usado através da vida dele para com seus irmãos. Ele chora porque ele gostaria de ver seus irmãos reconciliados, não temerosos. Então ele faz algumas declarações lindas. Versículo 19, ele: não temais, ele diz, acaso estou em lugar de Deus? E ele continua: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E no versículo 21 ele fala: eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Quantas verdades maravilhosas aqui. É interessante que, se pensarmos nos dias de hoje, as pessoas têm objeções com relação a Deus, não com relação à teologia, filosofia, à visão de mundo. Mas a pergunta frequente é: por que Deus é bom e permite coisas ruins acontecerem a mim e a você? Por que Deus é bom e permite essas coisas más acontecerem no mundo? As pessoas têm objeções particulares. Elas não conseguem entender que as circunstâncias da vida nem sempre pautam quem é o nosso Deus, ou seja, a ausência. Aliás, silêncio não é ausência. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus esteja ausente. As derrotas em nossa vida não significam a impotência do lado de Deus. E esses homens, irmãos de José, estavam compreendendo isso, algo que José já tinha compreendido. Mesmo José sendo vendido, traído, tratado como escravo, injustiçado, esquecido, ele entendeu que todas as coisas cooperavam para um plano maior, que estava nas mãos do maestro da história. Só um homem ou mulher transformado pelo Evangelho pode ver em Deus a maestria de um maestro perfeito. Pode entender em Deus que Deus, ele dirige todas as situações, até mesmo as situações que eu e você plantamos na nossa vida, que deram em mal. Até mesmo as situações que pessoas fizeram para nós, com o objetivo de nos ferir. Deus usa essas situações para nos curar e sermos instrumentos de cura. José foi um instrumento de cura para os seus próprios irmãos. José, que teria o poder de consumir os seus irmãos ali, pela autoridade que ele tinha no Egito, ele foi um instrumento de benevolência, de bondade e misericórdia. Por quê? Porque José entendeu algumas verdades aqui. Eu quero destacar algumas delas. A primeira verdade está no versículo 19. Ele fala: não temais, acaso estou em lugar de Deus? É preciso deixar toda a correção dos erros com Deus. Ou seja, não se assente na cadeira de Deus. Não se assente na cadeira de Deus. Quando eu digo isso, eu falo que nós podemos nos colocar no lugar de Deus. E ao nos colocarmos no lugar de Deus, é ali a raiz de todos os nossos problemas. Quando achamos que podemos nos assentar na cadeira de Deus, voltando a Gênesis, nós vemos na criação, Deus criou tudo perfeito, colocou o homem e a mulher e deu mandamentos. Na verdade, deu um mandamento. Quão simples era a Bíblia de Adão e Eva. Era apenas um mandamento: olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coloquem a mão. Era muito simples, era um mandamento apenas.
Muitas vezes a gente julga, não, se tivéssemos algo mais simples, certamente nós obedeceríamos. Não, o homem e a mulher falharam com um mandamento em pleno paraíso. O jardim do Éden era um paraíso, tudo perfeito, ao alcance das suas mãos. E mesmo assim eles caíram. Em Gênesis 3 mostra a queda de Adão e Eva. Por quê? Porque eles simplesmente quiseram se assentar na cadeira de Deus. Quando a serpente sagaz chega para Eva e Adão, ela chega ali e fala o seguinte: olha, certamente quando vocês comerem do fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão poder tomar as suas próprias decisões. Na verdade, era uma rebelião ao coração do ser humano em se dar ao maestro da história. Eles quiseram tomar as rédeas da sua história, o comando da sua história, ou seja, eles quiseram se assentar na cadeira que é apenas de Deus. Quando olhamos para a sociedade, as pessoas se acham do direito de ditar as regras. Algumas pessoas falam assim: eu até entendo que no passado a Bíblia, as pessoas conseguiam compreender a Bíblia como a palavra de Deus, como a verdade absoluta. Mas hoje, preste atenção, eles dizem, mas hoje precisa-se de certa atualização, precisa de certa adaptação. Precisamos contextualizar os textos que estão retrógrados, precisamos ser progressistas, precisamos mudar isso, como se eles estivessem na cadeira de Deus, tivessem a autoridade de fazer isso. A Bíblia é a palavra de Deus, mas as pessoas acham a palavra de Deus meio antiquada. Algumas pessoas, na ânsia de se adequar aos valores da sociedade, à palavra de Deus, começam a mudar até verdades absolutas, como o casamento, por exemplo, como a vida sexual, como a correção e disciplina dos nossos filhos. Há tanta bobagem sendo dita aí, forçando a palavra de Deus, como se eu tivesse assentado na cadeira de Deus, governando todo o universo. Esse é um dos grandes erros. E José, ele disse: por acaso estou em lugar de Deus? Eu não estou assentado nessa cadeira. Outra forma de nos assentarmos na cadeira de Deus é permitir que pessoas olhem para mim e para você para satisfazer as suas necessidades mais profundas. Quando você se assenta nesse trono, se colocando como Deus, as pessoas vão buscar em você suprir suas necessidades. E eu e você não conseguimos suprir necessidades das pessoas. Um exemplo disso é o casamento. Quando nos casamos com alguém, nós temos que ter isso bem claro, que a única pessoa que pode suprir a minha e a necessidade do meu cônjuge, da minha esposa, é Deus. Eu nunca vou conseguir tomar o lugar de Deus no coração da minha esposa. E muitos casamentos se ferem e se acabam por causa disso. As pessoas acreditam que suas satisfações, suas necessidades pessoais serão supridas no outro. Necessidades que só serão supridas em Deus, e elas buscam na criatura em vez do Criador. Elas acreditam que se casar com essa pessoa, assim a minha vida será mudada. Se eu tivesse assumido aquele emprego, minha vida seria outra. Se eu ganhasse esse salário, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse o QI, aquele que me indica para trabalhar nessa empresa, para fazer isso, tudo seria mudado. Como se a nossa esperança estivesse em uma pessoa, em uma situação. É a tentação de nos assentarmos na cadeira de Deus e satisfazermos o coração das pessoas, algo que somente Deus pode satisfazer. Então, se você está casado, por mais que você ame essa pessoa, por mais belo que seja passar a vida ao lado da pessoa que você ama, ainda essa pessoa nunca será capaz de satisfazer os mais profundos desejos do seu coração, porque eu e você fomos criados para encontrar satisfação somente em Deus. Ou seja, não se assente na cadeira de Deus. Podemos também nos colocar na cadeira de Deus, nos assentar na cadeira de Deus quando andamos ansiosos. Mateus, eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus está falando sobre ansiedade, Mateus capítulo 6. E ali no versículo 31 e 32, ele diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando andamos ansiosos, queremos tomar posse desse lugar,
Queremos nos assentar nessa cadeira que pertence a Deus. A nossa ansiedade demonstra a nossa incredulidade de um Deus que pode suprir as nossas necessidades. A nossa ansiedade quer tomar posse de algo que não é nosso, do controle da nossa vida. Mas quando aprendemos a confiar em Deus, a depender de Deus, assim como José, nas diferentes situações e estações da sua vida. Diz os textos que José, ele trabalhava com excelência, mesmo sendo injustiçado, mesmo estando no lugar de tamanha dificuldade, José se destacava pela excelência, porque ele dependia do Senhor. Quando ele era chamado para interpretar algum sonho, ele falava a seguinte expressão: não são de Deus as interpretações, não pertencem a Deus as interpretações da vida. Ele não olhava para as situações da sua vida tentando trazer interpretações, ele não olhava para as situações da vida tentando ser um maestro, querendo encaixar as situações. Não, ele declarava que somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus pode olhar para uma situação de dor na minha e na sua vida e trazer a interpretação real, o significado real daquilo. Quem sabe você perdeu alguém muito querido na sua vida, nesse último ano de pandemia. Quem sabe você está passando por um sofrimento grandioso na sua história, na sua família. Quem sabe até mesmo na sua vida financeira, está tudo de cabeça para baixo. Quem sabe eu e você somos tentados a trazer interpretações para situações da vida, ou seja, nos assentarmos na cadeira que pertence a Deus e ditar as regras. Não, eu e você temos que entregar isso nas mãos de Deus. Ele é o que pode interpretar, Ele é o maestro da nossa história. A nossa ansiedade, ela só faz isso ficar visível, o quanto nós somos incrédulos para entregarmos a nossa vida nas mãos daquele que é o maestro. Não se assente na cadeira de Deus. Nós nos assentamos na cadeira de Deus quando acreditamos que somos juízes da nossa história. E quantas pessoas acreditam que podem julgar as ações dos outros, mas nós nunca poderemos fazer isso, porque somente Deus tem o direito de ser o juiz. Somente Deus tem o conhecimento necessário para ser o juiz. Somente Deus tem o poder necessário para ser o juiz. É por isso que o ensinamento de Jesus sempre foi esse: o perdão, a misericórdia, não julgar uns aos outros. Jesus sempre disse: olha, você consegue enxergar o cisco do olho do seu próximo, mas se esquece da trave que há diante dos seus olhos. Porque nós queremos nos assentar na cadeira de juízes, mas não na cadeira dos réus, que é o nosso lugar. Quantas vezes nós lemos a história de José, essa história que nós estamos mencionando, e queremos nos ver como José. Por quê? Porque nós temos esse sentimento de redenção, de sermos redimidos por alguma forma. Quando vemos toda a história de José, queremos o José do final da história, o José cheio de autoridade, o José bondoso, o José benevolente, o José misericordioso. Mas nós esquecemos que existe um processo na nossa vida. Nós não queremos o José traído pelos seus próprios irmãos, nós não queremos um José sendo vendido por escravo, nós não queremos um José que seja esquecido na masmorra, na cadeia, nós não queremos esse José que sofreu as injustiças da vida. Queremos o José vitorioso. E nos esquecemos que na história estamos mais para os irmãos de José do que para o próprio José. As nossas atitudes são mais para julgar o nosso próximo e condená-los, porque nos assentamos na cadeira de Deus, como juízes, do que para o próprio José. Não se assente na cadeira de Deus. Alguém disse: a forma mais rápida para se tornar como Satanás é buscar o ser igual a Deus. A forma mais rápida para se tornar como Satanás é buscar o ser igual a Deus. Isso é muito forte. Na ânsia de sermos iguais a Deus, na ânsia de ser igual a Deus, Satanás se tornou o nosso grande inimigo. Não se assente na cadeira que pertence a Deus. José entendeu isso. Mas o versículo 20 de Gênesis, capítulo 50, continua. Ele diz a seguinte expressão: intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Preste atenção, vocês certamente tentaram o mal contra mim. Eu sei, eu carrego na minha história essas marcas.
Mas Deus, de uma forma misericordiosa e soberana, trouxe das cinzas algo bom, reconstruiu a minha vida e me trouxe até aqui. Por isso que eu e você, queridos, precisamos enxergar a mão de Deus provendo cuidado, mesmo que sejamos alvo da maldade. Por isso que eu trago a segunda lição: busque a percepção de vida pela ótica de Deus. Busque a percepção da vida, das situações da vida, pela ótica de Deus. A ilustração é simples. Se você está no alto de um prédio, num arranha-céus, e olha para baixo, você consegue ver aqueles grandes ônibus, caminhões, até mesmo carros, tão pequenos, porque você está numa ótica superior. Agora, se você se aproxima de um grande caminhão, no mesmo nível daquele veículo, você se vê pequeno. Se eu e você formos enxergar as situações da vida pela nossa ótica, pela ótica humana, certamente seremos esmagados por eles. Agora, quando enxergamos pela ótica de Deus, certamente entendemos e compreendemos que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que reina sobre todas as situações. Eu volto de novo a dizer que é o maestro da nossa história. Tem pessoas que veem a vida pela ótica do otimismo. A vida é boa, e se eu for bom para as pessoas, essa bondade de certa forma vai retornar para a minha vida. Ou seja, eu apenas preciso demonstrar bondade, e essa bondade um dia vai ter causa e efeito, ação e reação. Essa reação vai voltar para mim em bondade. Certamente você já ouviu muitas pessoas falando assim. Agora, há outras pessoas que vêm pela ótica do mal. A vida é má, as pessoas não são dignas de confiança, tudo vai dar errado, as circunstâncias vão piorar e assim por diante. Agora, qual que é a ótica de José? José, ele tinha uma ótica diferente, porque ele não via pela sua própria ótica, e a vida o levou a enxergar a vida pela ótica de Deus. Os problemas com essas duas visões, a visão otimista ou pessimista da vida, é que elas vão determinar também como enxergamos a Deus. Se a vida é boa, Deus é bom. Se a vida é má, Deus é mau. Se as coisas dão certo, glória a Deus. Se as coisas dão erradas, vamos murmurar a Deus. José não. José, ele relata aqui: intentaste o mal contra mim. Sim, a vida é difícil. As situações são complicadas. A vida não é linear, crescente, tudo vai se dando bem, não. A vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia de dificuldades. Mas ele diz: mas Deus é bom. Preste atenção. José diz: a vida é difícil, mas Deus é bom. Intentaste o mal contra mim, mas Deus reverteu tudo isso em bondade, em benevolência. E ele diz: se eu estou aqui nesse cargo é para salvar as suas vidas, é para demonstrar esse amor a Deus, de Deus para com vocês. No caso ali dos seus irmãos, que estavam com medo de José, o bondoso que estava ali presente. Perceba que José foi ensinado pelas circunstâncias da vida a enxergar a vida pela ótica de Deus. E eu preciso enxergar também os meus problemas, as minhas lutas, as minhas decepções, as falsas acusações, assim por diante. Mas tudo eu preciso enxergar um Deus trabalhando todo o mal que intentaram contra mim em bem. Vamos analisar o texto de novo. Gênesis. Quando o homem e a mulher escolhem decidir pela sua própria vida. Quando eu e você queremos ser independentes de Deus. Diz Gênesis ali que foi uma espiral decrescente em queda livre. A história do homem. Corrupção do gênero humano. Deus manda o dilúvio, tem misericórdia de Noé e sua família. Mesmo Noé, depois do dilúvio, ele tem uma cena ali da embriaguez. O homem íntegro, justo, ele se embriaga, perde o controle da sua vida, porque não há ninguém como Jesus Cristo. E ali continuam as histórias e tantas outras, assassinatos, mortes. Um povo que quer construir uma torre alta, a Torre de Babel, para tornar o seu próprio nome célebre. Ou seja, a decadência moral, ética do ser humano. Até que Deus resolve resgatar o povo e chama Abrão de uma terra distante e diz: Abraão, de ti farei uma grande nação, sai da tua tenda, olha para o céu e vamos expandir a sua visão, conta as estrelas se é que podes. Então ali Deus escolhe uma família e começa a restaurar e demonstrar o seu plano de redenção para mim e para você. Deus
tomando todo o mal que escolhemos para nós e revertendo para a sua soberana vontade. Mesmo aquela maldade, as situações da vida que eu e você tenhamos plantado na nossa história e hoje estamos colhendo, de alguma forma soberana, o maestro da nossa história há de reescrever essa sinfonia, essa música novamente, e vamos cantar louvores ao Senhor em determinado momento. Apenas se submeta à maestria de Deus. Deus, o maestro da nossa história. Temos que enxergar as coisas pela ótica de Deus. Quando olhamos até mesmo para o pai de José, Jacó, ele nasceu com seu irmão gêmeo Esaú, só que Jacó era um garoto da casa, Esaú era o garoto do campo. Jacó engana seu irmão pela primogenitura, então ele causa um transtorno enorme na sua família, a ponto dele ter que fugir de casa, porque senão haveria morte dentro da sua casa. Esaú jurou de morte. E Jacó, depois de anos longe da sua casa, sendo enganado também, pagando preços que ele não precisava pagar, ele tem sua vida mudada, transformada. Então, em certo momento, Deus fala: Jacó, está na hora de retornar e ter o grande encontro com Esaú. Jacó temeu profundamente, mas ele começou a enxergar as coisas pela ótica de Deus, e Deus reverteu tudo o engano que Jacó tinha feito, premeditado na sua história, e o traz para um ponto de conversão, de convergência entre a vontade de Deus e as consequências humanas. E ali ele toma posse, toma conta daquilo como maestro, e há um grande encontro com Jacó e Esaú, encontro de perdão, de reconciliação maravilhoso. Deus pega as intenções até más que nós tivemos para conosco ou para com outras pessoas e reverte essas situações. Versículo 21 de Gênesis 50 diz que ele não diz só apenas que estou no lugar de Deus, ou seja, não se assente na cadeira de Deus. Ele também não só disse o seguinte: intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ou seja, ele não só olhou pela ótica de Deus, mas no versículo 21, o texto diz: não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Ele personifica o amor de Deus. Ele é o amor de Deus encarnado entre os seus irmãos. José ali, ele demonstra o amor que sustenta, misericordioso. Olha, eu não vou somente sustentar vocês, mas seus filhos. Não temais, se acheguem. Eu não escolhi o caminho da vingança ou da justiça, eu escolhi o caminho do perdão e da misericórdia, do amor. Por isso que eu digo, ele personificou o amor de Deus. José aprendeu a amar seus inimigos. Mas por qual razão José amou seus inimigos? Simples. Essa pergunta é simples de responder. Pela consequência de José ter aprendido os 2 primeiros pontos dessa mensagem. José foi capaz de personificar o amor de Deus, de amar seus inimigos, quando ele não se assentou na cadeira que pertence a Deus, e quando ele começou a enxergar as situações da vida pela ótica divina. Assim poderemos amar as pessoas ao nosso redor. Temos no Evangelho de Jesus Cristo recursos suficientes para amar o nosso inimigo. Temos no Evangelho de Jesus Cristo perguntas e recursos, na verdade, suficientes para demonstrarmos misericórdia para as pessoas, para personificar o amor de Deus. José disse para os seus irmãos: eu vou sustentar vocês, eu vou demonstrar amor a vocês. Sabe que para mim e para você que somos cristãos, temos que olhar para as pessoas que nos feriram, com misericórdia, com graça, com amor, personificando o amor de Deus na vida delas. E certamente teremos impacto real em suas vidas. Agora, a pergunta que me faz esse texto é como José aprendeu isso. Não só não assumindo um lugar que pertence a Deus, vendo as situações pela ótica de Deus, mas alguém serviu de exemplo a José. Aonde que José aprendeu ou foi capacitado a desenvolver o perdão aos seus irmãos? Quando olhamos em Gênesis capítulo 33, você pode virar as páginas da sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 33. Seu pai Jacó, depois de ser transformado por Deus, ele volta a conversar com seu irmão Esaú, como eu relatei agora há pouco.
Mas Jacó tinha medo de seu irmão Esaú o matar. Então ele traça um plano. Ele manda vários presentes para seu irmão Esaú. Ele pensa, quem sabe meu irmão, ao receber os presentes, vai me perdoar de todo engano que eu fiz a ele. Eu estou falando de Jacó, pai de José. Eu estou falando para você como que José aprendeu a demonstrar perdão. Qual foi o exemplo dentro da sua casa que José usou para mais tarde usar com seus irmãos. Então o pai de José, Jacó, estava com medo de ser morto pelo seu irmão por vingança. Ele manda vários presentes. Diz o texto que certa noite ele foi tocado por Deus, transformado. E agora não mais Jacó, o enganador, agora Israel, príncipe de Deus. Ele é mudado em sua essência. Ele até mesmo, por ser ferido pelo anjo, ele caminha manquejando. Ele atravessa aquele vale, o Peniel. E ele vai se achegando a Esaú, ele se adianta às suas esposas. E diz o texto que José, ainda pequeno, estava atrás. Aquela criança, José, observava tudo isso. Diz o texto que Jacó se achegava a Esaú e se ajoelhava. Dava mais alguns passos e se ajoelhava. Dava mais alguns passos e se ajoelhava pedindo clemência, misericórdia a seu irmão que ele tinha tanto ferido no passado. E José atrás observava o seu pai. Diz o texto que Esaú e Jacó se abraçaram, uma cena linda de reconciliação. Aqueles dois irmãos jurados de morte, eles se abraçam, se perdoam. E José observando. José pequeno ainda observando, certamente. Anos mais tarde, quando José olha os seus próprios irmãos, e ele tinha o poder de consumi-los, ele olha para aqueles seus irmãos e diz: vocês intentaram mal contra mim, mas eu não sou Deus para julgá-los. E outra coisa, o meu Deus tornou o mal em coisas boas. Eu tive um exemplo na minha história. Meu pai também errou e foi alvo da misericórdia do seu irmão. Eu presenciei, eu vivi aquela cena. E eu quero expressar perdão para os seus corações. Qual é o exemplo que eu e você temos dado? Começar os pais aqui, mães, pais. O exemplo que nós temos dado aos nossos filhos. De um coração perdoador, de um coração misericordioso. De um coração contrito, quebrantado diante de Deus. Como que nós temos dado esse exemplo para outras pessoas? Para as pessoas que estão debaixo do nosso julgamento, estão como réus para nós. Nós temos demonstrado misericórdia para essas pessoas. José entendeu isso, dentro da sua casa, aprendeu. Mas José, ele não é uma história isolada de toda a Bíblia. José, ele aponta como um grande holofote para Jesus Cristo. José, ele apenas aponta, se eu posso dizer assim, do iceberg que é Cristo Jesus. José é apenas um facho de luz desse grande sol que se chama Cristo Jesus na nossa vida. José, ele demonstra que assim como ele foi traído pelos seus irmãos e demonstrou amor e misericórdia, Jesus também foi traído por mim e por você. Mesmo assim, Jesus demonstra misericórdia, graça. Ele nos assume o nosso lugar naquela cruz e faz de novo o sol da justiça brilhar em nosso coração. Diferentemente de José, que não precisou derramar seu sangue para perdão dos seus irmãos, Jesus, ele vai até a última instância, a morte de cruz. Quando olhamos para Jesus, vemos essa demonstração clara da personificação, da encarnação do amor de Deus. E eu e você, como cristãos, pequenos cristos, precisamos também levar esse amor ao coração de tantas pessoas. Lembre-se, não se assente na cadeira que pertence a Deus. Enxergue as situações da vida pela ótica de Deus. Deixe Deus interpretá-las para você. Não seja um intérprete das situações. Nós não temos discernimento suficiente para isso. E por último, demonstre esse amor de Deus, que você e eu somos alvo para as pessoas ao nosso redor.
Quem sabe você precisa ligar para alguém, pedir perdão. Você precisa ligar para alguém e liberar perdão. Quem sabe você precisa tratar alguém de uma forma diferente que você não tem tratado há algum tempo. Quem sabe a semelhança de José, você precisa entregar nas mãos do maestro da nossa história a condução dessa linda melodia, dessa linda sinfonia que é a minha e a sua história. Por mais que tenhamos derrotas, é uma sinfonia. E no final de tudo, de alguma forma, esse maestro está preparando o grande finale. O grande final. E esse final já foi antecipado por Jesus naquela cruz. Quando Jesus Cristo disse: está consumado, está pago. É como se Jesus dissesse para mim e para você: mesmo que vocês tenham intentado o mal, eu reverti tudo. E no final está preparada uma coroa para aqueles que o confessarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Quero orar por você. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Pai, teu nome é exaltado e glorificado. Nós nos prostramos diante de ti, Deus. Assim como aqueles irmãos se prostraram diante de José pedindo misericórdia, nós nos encontramos, nos vemos, nos enxergamos neles. Há tanta maldade em nosso coração, há tanto anseio em ser igual a Deus. Oh Deus, misericórdia. Há tantas falsas interpretações que trazemos para situações da vida e nos fazem enxergar Deus conforme cada uma delas, de uma forma errada. Misericórdia, Deus. Meu Pai, nós não queremos ser juízes, mas nós queremos ser o alvo da graça perdoadora, restauradora em Cristo Jesus. Sustenta meu querido irmão e irmã que está em sua casa, esse meu amigo, minha amiga que nos acompanha pela internet. Que essa palavra realmente possa causar transformação, trazer frutos de mudança, de arrependimento, de vida. Pai, nós pedimos por essa semana que seja uma semana abençoadora, uma semana da tua fala conosco, da tua provisão, do teu cuidado, mas também uma semana em que possamos personificar o amor para tantas outras pessoas. Receba a bênção, meu querido, nesse culto, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, agora e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.